dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está aqui com a gente no Conde Comunica, o podcast que traz orientações jurídicas e muitas estratégias de comunicação para a boa convivência em condomínios. Hoje o episódio está muito especial, vamos falar de um tema diferente, vamos falar de condomínios empresariais, que tem uma outra dinâmica, mas que também, onde a gente encontra muitos desafios. Como sempre, temos aqui convidados ilustres, muito especiais, que trazem muito conhecimento com leveza, não é mesmo, Jamile? Isso aí, a gente vai tratar desse assunto que sempre causa dúvidas, que tem muitas discussões. A gente normalmente fala aqui dos condomínios residenciais, mas a gente não pode esquecer a quantidade imensa de condomínios comerciais, empresariais e shopping centers. E para isso a gente está recebendo hoje 2 convidados especialíssimos. Mas antes disso, vamos falar dos nossos patrocinadores? Sim. Vamos lá, Tito. Zama Brasileiro, que faz a nossa maquiagem e cabelo. O Efeito Zama, o melhor salão de beleza da cidade. Isso aí. Jamile Vieira, minha partner do Advogados Associados, assessoria condominial e empresarial. O que você quiser saber sobre condomínio, você assiste aqui no Pode Isso, doutora, e ela responde todas as dúvidas com excelência. E Texto e Cia também, da minha partner, que ano passado fez 30 anos de uma história de muito sucesso. Texto e Cia, que é uma agência de comunicação especialíssima, uma das maiores do Brasil, que tem como CEO nada mais, nada menos do que Monique Mello, minha partner dourada. Avatim, porque nós temos o podcast mais perfumado do Brasil, essa marca baiana que muito nos orgulha, que já conquistou o Brasil e o mundo. Verdade. Agradecer a Márcia Miranda, nossa apoiadora, que tem as lojas do Shopping Barra, de Guarajuba, e a novíssima loja do Shopping Itaigara, que está lindíssima. E Márcia Miranda, em nome de Márcia Miranda, vamos entregar aqui um brindezinho para os nossos convidados queridos. Já vamos dar o spoiler. Obrigado. Aproveitar e já apresentar. Nós estamos aqui hoje com 2 queridos amigos que são referências nesse assunto aqui em Salvador. Eu vou falar primeiro de Luiz Blanc, que eu vou deixar você que fale da nossa maravilhosa, poderosa que está aqui hoje. Vou apresentar Luiz Blanc, que é o presidente da Associação Empresarial da Avenida Tancredo Neves. Quem é de Salvador sabe a pujança comercial, empresarial de negócios que representa essa nossa Avenida Tancredo Neves, a nossa Avenida Paulista Baiana, não é, Luiz? Que criou essa associação. Muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Fique à vontade para falar um pouquinho de você e da sua trajetória rapidamente para a gente começar o nosso podcast. Antes de tudo, eu que agradeço o convite. Então, eu sempre fui ligado ao associativismo, né? Já fui presidente de uma cooperativa, eu já trabalhei em uma instituição também, uma associação que representava a hotelaria. Então, eu me sinto muito à vontade de estar hoje à frente da Associação Tancredo Neves. Então, é uma associação que quer justamente transformar essa avenida num ícone. Né? Ela tem muitos ícones também incluídos aqui, né? Verdade. E o nosso trabalho é esse, a gente quer que a avenida se torne uma avenida como a Avenida Paulista, ou quem sabe até mais, né? Com certeza, a gente vai falar muito sobre ela. É verdade, mas também temos que falar da Casa Tua, por Cris Peleteiro, nossa amiga patrocinadora, que veste aqui a nossa estante com lindos objetos e que tem móveis autorais, vale a pena conhecer. Verdade. A Cocaixas, que é uma empresa de Recife, uma empresa pernambucana chegando aqui em Salvador para contribuir com um problema seríssimo que a gente tem nos condomínios residenciais e empresariais, que são as fachadas que não possuem aquelas áreas técnicas. Então, eles trazem uma solução muito interessante para você colocar os ar-condicionados na fachada dos condomínios. Roda o VT! Ar-condicionado em caixa de concreto acabou. Nós somos a Acocaixas e eu vou mostrar a solução.
Uma marca do Grupo Aquapura, empresa de engenharia com mais de 25 anos de experiência e registrada no CREA, a Acocaixas desenvolve e fabrica soluções em alumínio de alto padrão. Cada produto é projetado com simulações em software e submetido a ensaios em laboratórios independentes. Utilizamos alumínio com rastreabilidade e qualidade certificada, aliado a perfis exclusivos, garantindo resistência estrutural e acabamento impecável. Nossas caixas são pensadas para facilitar a instalação e atender aos mais diversos modelos de condensadoras do mercado. Além de estética, a Aquacaixa são soluções de engenharia certificadas que valorizam qualquer empreendimento. Aquacaixas, engenharia, design e segurança em cada detalhe. E temos a honra de receber aqui a amiga, grande advogada, mulher de referência, uma inspiração para mim, especialista em direito imobiliário, conhece tudo dessa cidade, dessa área, Amélia Garcês. Bom dia, Jamile, bom dia, Monique, bom dia, Luísa. É um prazer grande estar aqui com vocês. Para mim, uma parceira de longas datas, Monique Melo, que sempre acompanhou minha atividade profissional, até porque eu sou advogada da ADEME e especialista na área de direito imobiliário, e por isso voltada à defesa dos interesses do mercado imobiliário. Como advogada da ADEME, atualmente estou presidente do Instituto Baiano de Direito Imobiliário, que é um instituto que congrega exatamente os advogados que têm expertise nessa área, e é um prazer grande estar aqui para contribuir com o conhecimento e mostrar e dizer alguma coisa da minha experiência enquanto advogada. Com certeza você vai contribuir muito e é um grande prazer, uma grande honra ter você aqui com a gente. E aí eu já vou começar. Vamos falar um pouquinho, a gente começou falando sobre a necessidade da gente falar um pouco desses condomínios empresariais, comerciais. Muita gente acaba não entendendo muito essa dinâmica, a diferença do condomínio residencial para o condomínio comercial. E depois eu quero que você fale um pouquinho também sobre o shopping center, que é sua expertise, é uma das suas expertises. Mas vamos falar inicialmente sobre essa especificidade dos condomínios empresariais e comerciais, do ponto de vista comercial e do ponto de vista do direito. Pois é, o condomínio comercial, ele normalmente é um condomínio edilício, regido pelo próprio Código Civil, que contém, inclusive, normas específicas previstas, inclusive, na legislação. Ele é formado e tem como defesa o interesse do condomínio e o interesse dos condôminos como um todo. Existe uma liberdade muito grande entre os condôminos na própria atividade dele, diferentemente, inclusive, de um shopping center. Porque no condomínio empresarial tem o síndico, que é aquele que administra o condomínio e que dita as regras através da convenção de condomínio, cuja convenção de condomínio é uma convenção que reflete as disposições do próprio Código Civil, e nessa convenção de condomínio regula os interesses e a convivência do próprio condomínio. Diferentemente, o shopping center não. O shopping center tem uma atividade muito mais elástica, muito mais dinâmica, pois ele foi concebido e ele é estruturado de forma e com uma gestão extremamente profissionalizada, em que não há essa rigidez, inclusive, na legislação. O próprio Código Civil, no artigo 54, ele flexibiliza, inclusive, essas cláusulas em relação aos condomínios de shopping center, de forma que existe no condomínio civil, de empresarial, comercial, uma convenção de condomínio estruturada, e no shopping center existem normas gerais que regula e regulamenta toda a atividade das operações dos lojistas dentro do complexo de shopping center. Eles acabam se equiparando um pouco às associações, né, também, no caso do artigo 54 do Código Civil, ou seja, existe como você mesmo falou, uma maior flexibilidade, exatamente porque o shopping ele precisa estar sempre se modificando, estando atento às tendências de mercado, né? Com certeza, porque no shopping center existem as normas gerais, que são normas que regulam a atividade dos lojistas. Então, há uma gama, há uma infinidade de disposições que não tem, por exemplo, numa convenção de condomínio, num condomínio
condomínio empresarial. É completamente diferente, porque no shopping center você tem normas, inclusive, de abertura, de funcionamento de atividades, do mix, da própria estruturação do mix das lojas, que difere do condomínio empresarial, que existe uma liberdade maior da própria atividade do condômino, enquanto que no shopping center não existem normas a serem seguidas em prol da coletividade, do interesse comum para exatamente o sucesso do empreendimento. E, Luiz, eu queria saber, a gente acompanha essa sua luta, essa defesa em prol de um bairro muito importante da cidade, e você tem que unir condomínios empresariais. Conta um pouco para a gente dos seus desafios, e eu sei também que você tem muitas ideias e objetivos extremamente pertinentes para fazer dessa área realmente uma área de excelência, de referência empresarial no Brasil. Isso mesmo, olha só. E, inclusive, a própria associação ela nasceu desse intuito, né, de ajudar o síndico. Ela foi pensada para o condomínio da calçada para fora. Então, a gente ajuda o síndico porque ele tem demandas, né? Por exemplo, iluminação, ele tem limpeza, ordenamento dos ambulantes. Então, ela foi concebida nesse sentido. Mas nós agora estamos ampliando um pouco mais, porque a gente entende que o bairro, né, que é essa avenida, ela pode se tornar um ícone, né? Então, hoje a gente está vendo uma transformação, por exemplo, a rodoviária está saindo, né, antiga, tá. Então, o bairro precisa de se reinventar. Então, você pode explorar muito entretenimento, área de alimentos e bebidas, aproveitar os shoppings. Então, a gente pensa muito a Avenida Tancredo Neves justamente nesse sentido. Para além do condomínio, a gente pensar como um todo, né? Pense globalmente, mas haja localmente. Então, a gente entende que o bairro pode ser até um destino turístico, dentro do destino turístico que é Salvador. E só para dar um spoiler, vocês sabem que hoje, a Avenida Tancredo Neves, nós temos 3.000 unidades habitacionais de hotelaria. Então, nós temos empreendimentos hoteleiros dentro do condomínio. Então, é mais um gancho para a nossa região. Então, a gente já tem a Casa do Comércio, o Jornal à Tarde, o shopping, que é uma âncora muito boa para a nossa região. Então, a gente precisa somar esforços. Minha luta é essa, é fazer esse link para que a gente juntos possa transformar a nossa região num ícone e num destino turístico. E num lugar seguro, né? Você falou algo muito importante, porque o condomínio ele começa na rua, né? E a gente sabe das implicações que a segurança pública pode impactar os condomínios empresariais, o shopping. Como é que você faz essa interface com o poder público? Você tem tido boas experiências, bons retornos para poder conversar com o poder público para que possa realmente tornar essa área, você como presidente da associação, uma área mais segura? Eu tenho recebido muito apoio e agora nós estamos já, inclusive, reestruturando o Conselho de Segurança dessa região. Então, a gente, muito em breve, vai estar com o Conselho já implantado, né, ou reimplantado, e eu recebo muita ajuda da 35ª Companhia, através da Major Poliana, da 16ª Delegacia. Então, existe também da própria Guarda Municipal. Então, nós estamos realmente sendo muito bem assessorados. Nós fizemos várias reuniões com é uma cadeia. Eu penso sempre assim, a segurança é uma cadeia que começa do cidadão ao Estado. Eu digo, o Estado é a União, o Estado, né, a Bahia, e também incluindo o município. Então, eu estou recebendo muita ajuda nesse sentido e queremos fazer também da segurança o nosso carro-chefe. Perfeito. E, Amélia, eu queria saber, sei que você atende o Shopping Salvador, que a gente está comentando aqui, um shopping da área. Qual a diferença ou a vantagem que você vê de ir para um shopping, não para um empreendimento comercial? No caso do condômino, né? No caso do condômino, porque tem o marketing, a estrutura, o fluxo de pessoas. Como é que você vê isso? Veja bem, o condomínio empresarial, ele tem como finalidade se estabelecer lá empreendimentos comerciais, ou seja, escritórios de advocacia, prestadores de serviços e, evidentemente, lojas, porque tem empreendimentos comerciais que permite um mix de
lojas, um mix de atividades dentro de um condomínio. Tem condomínios empresariais, Luiz sabe, que são dedicados apenas a escritórios, a atividades empresariais de profissionais liberais. Mas a maioria deles, odiernamente, tem sido voltada para a utilização para clínicas, para as lojas, enfim, para uma série de atividades que cada condomínio exerce. Nessa atividade do condomínio empresarial, há uma liberdade muito grande do condômino, inclusive em termos de abertura, de fechamento da sua atividade. Já no shopping center, não, existe toda uma estrutura organizacional que faz com que hajam normas mais, digamos assim, rígidas em termos de abertura, de fechamento, de organização, do próprio funcionamento, que, lógico, não limita a atividade do lojista de jeito nenhum, apenas favorece para que esse lojista pense como no coletivo, pense em todas as outras lojas que constituem a operação de um shopping e faça com que, nesse mix de lojas, nesse mix de atividades, você sempre tenha uma eficiência empresarial maior. Então, essa é uma grande diferença. Existe no condomínio empresarial, que é um condomínio, como eu disse, edilício, uma atividade em que há uma liberdade maior do condômino no exercício da sua própria atividade, e existe os condôminos integrantes de shopping centers, de um modo geral, que têm algumas limitações, mas não são restrições do direito, e sim em prol de uma coletividade e de uma eficiência empresarial da própria atividade de desenvolvimento do shopping. Normalmente, no condomínio edilício, o síndico, né, que é o representante, ele acaba se limitando às áreas comuns. No shopping, se pensa... Exatamente. Né, O que o condomínio empresarial tem como princípio é administrar as áreas comuns, a conservação dessas áreas comuns e a própria convivência entre os condôminos. Essa é uma atividade voltada para o síndico de um empreendimento empresarial comercial. Já o síndico, que é o administrador, que é o gestor, normalmente dos empreendedores, que o condomínio, só para fazer até um parênteses, o condomínio em shopping centers, ele é um condomínio, a natureza é diferente, é condomínio civil, que congrega os donos, os empreendedores do shopping, que podem ser pessoas jurídicas, fundos de pensão, que se reúnem num condomínio civil e que elegem um gestor, um síndico, para administrar esse condomínio. E nessa administração existe essas normas gerais, da qual eu já falei, onde contém uma gama de normas, de diretrizes para o próprio funcionamento e atividade de cada operação dentro de um shopping center. Em contrapartida, o shopping investe em marketing, tem um fluxo. São fluxos diferentes. Exatamente. Né? No empresarial é até um apoio para quem vai a uma clínica, como você mesmo falou. Exatamente. Mas muito importante esses pontos para esclarecer. Porque no shopping center existe a própria estruturação do mix de loja, diferentemente do empreendimento comercial. Exato. Que você tem a liberdade, o proprietário, o condômino tem a liberdade de ir lá, evidentemente, dentro das normas convencionais, mas tem a liberdade de escolher a sua atividade e ali desenvolver essa própria atividade. Já no shopping center tem que é uma coordenação de operações que tem que falar entre si, tem que se comunicar entre si, sempre em prol de uma eficiência Até porque empresarial. quem vai investir num shopping quer ter a certeza, ou pelo menos a segurança, de que ele vai investir num negócio que ele não vai ter muitos concorrentes, quando você fala, por exemplo, do mix de loja, né? Mas a gente é assistido também muito, Amélia, por estudantes de direito, advogados. Você falou de dois conceitos jurídicos que são muito importantes, que sejam diferenciados e esclarecidos aqui, que é o condomínio civil e o condomínio edilício. Fala um pouquinho, em linhas gerais, para a gente, para quem está assistindo a gente. Bom, o condomínio edilício, ele é regulado pelo Código Civil. No Código Civil, você encontra normas específicas, inclusive, para, inclusive, cláusulas que são necessárias e importantes e obrigatórias para serem inseridas numa convenção de condomínio, certo? Então, existe uma convenção de condomínio aprovada, estruturada. Esse é um condomínio edilício, em que ele é administrado por um síndico, por uma empresa, hoje em dia, profissional. Tem o síndico pessoa física, o síndico profissional ou empresa prestadora de serviço. Enfim, tem vários mecanismos de administração de um condomínio empresarial, mas é um condomínio regulado por uma convenção de condomínio devidamente registrado. Já o condomínio de shopping center é um condomínio civil formado pelos donos, digamos assim, pelos sócios, pelos empreendedores de um shopping center, em que se reúnem, estabelecem as normas entre eles, nomeiam um síndico ou um administrador, um gestor, da confiança desses empreendedores
pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica que gere esse shopping center e tem como, exatamente, o objetivo de regular as atividades dos condôminos lojistas integrantes no shopping center. Perfeito. Uma aula, já viu, né, gente? já viu, Hoje a gente está aqui com a grande mulher, uma grande advogada, Uma a grande jurista, mestra. dando uma aula aqui pra gente, né? E, Luiz, eu queria saber a importância de participar. Como participar, o síndico, o empreendimento aqui da Tancredo Neves, que ótima ainda pergunta. não faça parte, como é que ele lhe procura? Eu queria que você falasse um pouquinho e da importância de fazer parte da associação. Olha, a importância é fundamental, porque quando a gente vai aos órgãos públicos fazer algum pedido, alguma demanda, você tendo uma retaguarda, isso cresce, né? A associação cresce. E, por outro lado, protege também o síndico e o próprio condomínio, porque não é aquele condomínio que está pedindo, né? É a comunidade que está pedindo. Isso. Então, é muito importante que haja o associativismo hoje, é uma realidade para a gente enfrentar questões que o próprio Estado não tem condição de atender imediatamente. Você tendo uma associação, essa demanda ela é atendida com mais rapidez. Uhum. Então, qualquer síndico querendo se associar, nós temos o site, né? Nós temos também lá no site tem o meu celular. Informe aí para todo mundo. É o @AETN, né? Digital. E eu tô AETN. De Tancredo Neves, digital, tudo junto, no Instagram. Aí também lá tem o meu bio, né? Tem o meu celular e eu que estou liderando e fazendo todo esse contato. Eu visito muito os síndicos, eu sou muito demandado. Por exemplo, o próprio shopping é nosso associado. Então, eu tenho um tripé assim, de condomínios que já são uma grande força dentro da entidade. Mas é claro que a gente todo não mundo tem... todo né? mundo é bem-vindo, porque fortalece o associativismo e fortalece a nossa causa, né? Então hoje é muito importante. Eu vejo muito como a Câmara dos Vereadores, como o prefeito, como o governador, atende quando você está representando a comunidade. É uma força muito grande. Verdade. Então, a gente está à disposição para defender todas essas causas, inclusive causas assim, a gente sabe que hoje tem a segurança, a gente sabe que tem alguns acidentes de percurso, então a gente traz essa demanda para a entidade, não é mais aquele associado que está sozinho, ele está acompanhado pela entidade e por todos os que congregam essa entidade. Então isso é muito importante. A velha máxima da que a união faz a força, e se isso consegue, aí. se vai mais longe. Isso. Mas eu queria saber também, Luiz, eu sei que você tem trazido muito o presidente da Avenida Paulista, acho que é uma bela inspiração, e eu queria saber como é que tem sido essa troca, o que é que vocês têm aprendido, fala um pouco pra gente dessa interação. Isso tem sido muito interessante. Inclusive, nós trouxemos aqui o presidente da Avenida Paulista, ele fez até o Jamile participou. Estive presente. Né? Paulista Viva, foi muito Paulista interessante. Viva. Então, ele hoje é meu líder, né? Eu sigo as coisas, as padronizações que a Avenida Paulista tem, a liderança que ele tem perante os órgãos públicos. Então, para mim, hoje, a Avenida Paulista é um exemplo, é um exemplo a ser seguido. Nós trocamos muitas informações. E, enfim, Lívio é uma pessoa que ele tem um acesso... Como é o nome do presidente? Lívio Giosa. E ele, assim, é muito humilde, ele me atendeu desde o primeiro momento, abriu as portas. A gente vai fazer, inclusive, uma parceria oficial das duas entidades, legal, porque eu aprendo muito, né? A gente tem que... você tem que aprender com exemplos positivos. Com certeza você deram também ensina muito, né? A gente é uma troca, mas ele é um líder, né? De convir que a Avenida Paulista é um ícone, né? Então ele tem mais recursos, ele tem mais associados, mas foi assim uma sinergia muito grande entre a gente. E eu tenho certeza que virão resultados muito interessantes. Inclusive, ele vai voltar esse ano aqui. A gente vai... avisa a gente para a gente fazer um episódio especial sobre essa dobradinha. Ele é muito importante para a nossa caminhada. Legal. Vamos falar um pouquinho de história da nossa Bahia. Eu sei que vocês dois conhecem muitas histórias aí. E eu queria que você falasse um pouquinho, começar com o Luiz, né? A gente sabe que nos idos, né, nem sei, anos 70 talvez, foi que o Centro Comercial de Salvador começou a vir aqui para essa região da Pituba, da Tancredo Neves, mas o Centro Comercial, o coração era
Ainda é um pouco, né? É. O comércio. E eu sei que você sabe um pouquinho dessa história. Conta um pouquinho pra gente, que a gente adora história. Bom, o comércio, vocês sabem que foi pensado para proteger o barroco, né? Para proteger o centro histórico. Então, eles, de uma maneira muito sábia, né? Preservaram o barroco para... Então, como a Cidade Baixa não tinha tanto esse apelo, e foi, inclusive, teve uma área que foi aterrada, e ali se fez o comércio, que era o centro empresarial da cidade. Porque o centro antes, ali, todo o comércio estava no Pelourinho, naquela área central, e a gente tinha muitos imóveis históricos, né, que acabavam... até por conta da questão dos tombamentos, tem muita limitação para que os comerciantes utilizassem aqueles imóveis, né, com fins empresariais e comerciais. Então, foi essa, e eu acho que foi muito interessante nessa sacada, mas com o tempo, o shopping Iguatemi, né, o shopping da Bahia e a rodoviária, ele trouxe a cidade para esse eixo, né? E aí começou a vir essa transferência dos condomínios empresariais, e é o que está hoje implantado. Agora, aí uma coisa interessante, lá ficou um pouco abandonado, né? Os prédios estão... Então, uma coisa que a cidade precisa se organizar, que a gente tem que ter muito cuidado, e que a Avenida Tancredo Neves não corre esse risco. Por quê? Porque eu falei que tem hotelaria, tem entretenimento, já tem residencial. Então, isso é muito importante. E é muito importante que a gente tome essa consciência, que a gente não aconteça o que aconteceu com o comércio, né? A gente tem que manter, é claro que o empresarial é a base, né? Vamos dizer assim, 2/3 de nossos condomínios, mas já está havendo, e também no entorno, se vocês já prestaram atenção, e devem ter prestado atenção, hoje aqui no entorno sobe mais prédio do que árvore, né? O caminho das árvores está virando um caminho dos prédios. E a gente também tem que ter muito cuidado com isso. Aí entra a entidade, a gente precisa pensar o todo. A gente não pode abrir mão da arborização, da mobilidade, da segurança, entendeu? Então, a gente tem que crescer todo mundo junto e crescer para o futuro, porque a gente não pode só estar pensando no presente ou no passado, como foi o exemplo do comércio. A gente tem que pensar agora no futuro. Aprender com as experiências do passado e de olho no que o futuro reserva. Isso, né? E como a gente pode transformar isso e manter essa região sempre na liderança. Porque a gente vê, né? Começou com centros comerciais, hoje a gente tem, na verdade, centro empresarial, residencial, tudo junto. Eu queria que você falasse um pouquinho, Amélia. Você que acompanha a DEME tanto tempo, que viveu vários booms, vários momentos bem especiais da construção civil, e é volátil, né? Tem os que crescem, como é que está isso? Como é que está Salvador? Como é que você vê esse crescimento desses empreendimentos, a construção civil, você que acompanha há tanto tempo? Bom, veja bem, o mercado imobiliário em Salvador, ele está agora num crescimento muito lento, mas contínuo. E, na verdade, os empreendimentos imobiliários, inicialmente, quando eu comecei minha atividade, eles eram muito mais residenciais, depois começaram a serem criados esses empreendimentos empresariais, inclusive nessa região. Eu sou muito saudosismo, eu vim do comércio, meu primeiro imóvel foi exatamente meu escritório no comércio, mas com essa vinda, como diz Luiz, dos empreendimentos para essa região, eu tive que migrar para cá, mas o comércio, Luiz, hoje ele está tendo um olhar muito mais, digamos assim, importante por parte dos poderes públicos, inclusive o município de Salvador, porque o IBDI participa, tem alguns programas, inclusive de incentivo, Renova Centro, e uma série de atividades que serão implantadas ali no comércio, inclusive com concessões de descontos e vantagens fiscais. Conta um pouquinho para a gente dar esse spoiler. Pois para exatamente esse programa que já está sendo lindíssima, que está sendo implantada. Alguns, inclusive, está lá o Centro Administrativo Municipal com várias secretarias que já, inclusive, tem o Hub Salvador. Exatamente, o Hub também, Salvador. Né? Tem a Associação Comercial da Bahia, que é aquela associação icônica de mais de 200 anos de existência. Enfim, o comércio, hoje, ele tem esse olhar, e a minha esperança e a minha expectativa, não é só esperança, a minha expectativa e quase certeza é de que
que realmente a gente vai fazer uma revitalização do comércio muito grande e para que a gente volte às origens e volte a, inclusive, vivenciar e se encantar com as belezas de alguns prédios barrocos ali do comércio. Mas, de fato, o mercado imobiliário, lá no começo, ele ainda não chegou, mas a tendência, a gente já teve, inclusive, nós tivemos já várias reuniões com os poderes públicos, com a própria ADEME, os empresários da área de incorporação imobiliária, inclusive, para ter esse olhar para o começo, para começar a projetar alguns empreendimentos voltados para aquela região, mas, de fato, os empreendimentos vieram para cá. Eu sou advogada de várias empresas, inclusive construtoras e incorporadoras do Sul, que vieram, a exemplo da Cirela, que estabeleceu aqui, que concebeu aqui empreendimentos icônicos como o CEO, como o Salvador Business, com torres enormes de empresariais, e também empreendimentos que congregam a área comercial e empresarial. A área comercial, digamos assim, as lojas, os centros comerciais, inclusive, sempre naquela, nos térreos, no térreo do empreendimento, e as torres são comerciais. Tem empreendimentos também mistos, que eles são residenciais e são empresariais ao mesmo tempo, concebidos, inclusive, com esse boom imobiliário que vieram as empresas do Sul. Então, realmente, existe hoje uma quantidade infinita de empreendimentos mistos, comerciais e residenciais. Existe uma tendência a se fazer empreendimentos como a Fachada Viva, que são empreendimentos que integram, certo, a rua com o próprio empreendimento, inclusive com o estabelecimento de lugares para descanso, para conversa, enfim, que haja essa integração entre as pessoas que circulam pelas ruas e o próprio empreendimento empresarial. Então, existe essa tendência de união, de preocupação com o bem-estar da coletividade e a melhoria do clima, do meio ambiente de uma cidade, para que a cidade seja uma cidade mais sustentável. Do ponto de vista dessa análise... o turismo para Salvador é muito importante. Sim, com certeza. Então, fora a importância da construção civil para a economia, e a gente tem um belo exemplo, né, Amélia? O Fazano, o Fera, essa revitalização lá da Cidade Alta. Então, isso que você está falando... Mas que é centro histórico que é também, centro histórico, que eu acho muito que atrai. E hoje a gente está voltando, todo mundo quer história. A Bahia tem. As pessoas querem o real, o eu já percebi que aqui somos apaixonados pela nossa cidade. Certeza, e o que a gente quer realmente, inclusive com esse programa, é a gente fomentar negócios e que o baiano, o soteropolitano, realmente tenha esse prazer em viver aqui e tenha orgulho. Eu sou uma soteropolitana muito orgulhosa. Eu sou apaixonada. Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta, Amélia, com base nessa sua análise de mercado. A gente sabe que a pandemia foi uma mudança muito grande para o mercado imobiliário, de muitos pontos positivos, mas muitas mudanças realmente de mindset, né? Uma das questões que eu acho que muito preocupou o mercado, do ponto de vista, inclusive, dos condomínios empresariais, foi a questão do home office, né? Muita gente na pandemia, muita gente não, todos na pandemia foram obrigados a trabalhar em casa e, na minha visão leiga, porque eu não sou do mercado imobiliário, apesar de atuar nos condomínios, mas eu vejo assim que os empreendimentos hoje são muito mais, em quantitativo, residenciais. Você acha que isso decorre realmente dessa mudança de costumes que a pandemia obrigou todos nós a implementar? Sem dúvida nenhuma, a pandemia foi um divisor de águas para o desenvolvimento da própria atividade. Foi um divisor de águas para várias coisas, de um modo geral, né? para a vida. Mas para a própria atividade empresarial foi um divisor de águas, porque o brasileiro ele nunca teve uma cultura de home office, de trabalhar em casa, certo? Em outros países mais desenvolvidos, ou enfim, tem outro tipo de atuação, mas o brasileiro não. Então, com a pandemia, houve essa migração para o trabalho em home office. E, extinta a pandemia, graças a Deus, muitos voltaram, mas muitos ficaram. E, hoje em dia, a atividade empresarial tem sido, inclusive, adotada aquele sistema híbrido, de você ficar alguns dias em casa, alguns dias
até a própria juventude. Eu, pessoalmente, sou conservadora, eu não tenho o menor talento para home office. Eu realmente não sei trabalhar, não tenho a concentração Cultura, que o né? escritório, exatamente, que o escritório me oferece trabalhando dentro de um escritório. Mas muitos jovens, hoje em dia, estão optando, inclusive, em trabalhar nesse sistema híbrido e, às vezes, forçando, inclusive, para que trabalhe home office. Isso fez com que o mercado repensasse a criação, Se adequasse, exatamente, né? no caso, o pensamento da elaboração de projetos voltados à área empresarial. Nós sabemos, Luiz até pode dizer, há realmente uma oferta de salas comerciais, há uma oferta nos empreendimentos empresariais muito maior do que antes da pandemia. A gente sente isso pela própria movimentação dos empreendimentos comerciais. Mas isso é uma coisa que muda, né? Essa coisa muda, mas cíclica. de qualquer ciclo. E tem mas empresas que já estão repensando E tem isso, uma que já estão questão até do voltando. ponto de vista humano, a gente vem discutindo essa questão também da convivência aqui no podcast. E o home office é muito bom, ele foi imprescindível, essencial na época da pandemia, e hoje até, sob o ponto de vista até de redução de custos, as jornadas híbridas, elas são uma realidade, mas a gente sente falta, eu particularmente sinto falta da convivência. A troca, exatamente. a troca, Então, eu olho acho- no olho. então, eu acho que a volta ao físico, né, ao presencial, também tem muito isso. Eu acho que reflete muito nesses empreendimentos que você citou, mistos, em que tem as torres residenciais e as torres empresariais no mesmo condomínio, né? Exatamente. Então, isso eu acho que é um reflexo, né? Com certeza, com certeza. Mas, de qualquer forma, com essa situação atual, eu acho que os empreendimentos comerciais eles estão ainda sendo repensados, ou seja, a implantação de novos empreendimentos comerciais empresariais, certo? Ou seja, salas de escritórios, digamos assim. É uma coisa que o mercado ainda está pensando se vai, porque precisamos esperar primeiro essa consolidação, certo? Dessa volta do trabalho presencial ou não, porque a gente pode continuar, a vida pode continuar com esse sistema híbrido. Mas isso, do ponto de vista, como o Monique perguntou, do mercado imobiliário, existe ainda uma espera, digamos assim, para a concepção de novos projetos realmente de empreendimentos comerciais. Os residenciais não, são realmente empreendimentos que vêm tendo uma evolução, uma E que construção vem mudando, contínua. seguindo e a vem mudando. tendência. Agora, esses Exatamente. apartamentos menores, mas que com Exatamente. toda a infraestrutura de A lazer. área comum acaba sendo, a pessoa não Sendo- precisa sair do edifício, né, do condomínio, porque até por uma questão de segurança, mas sobretudo de comodidade, né? Você tem Com certeza. as unidades menores, muitas vezes até não tem nem espaço para uma lavanderia, algo, mas o empreendimento coletivo. coloca lá aquela lavanderia. Então, é como o Luiz falou sobre a questão do olhar para o futuro, aprender com o passado, a gente tem que estar... É um organismo vivo, né? Eu acho que o mercado imobiliário é um organismo vivo. E falando ainda de história, conta um pouquinho como é que surgiu a ideia da criação da Associação Empresarial Tancredo Neves. Foi sua ideia? Eu queria Não. saber um pouquinho de Foi. Luiz também, como é que a pandemia, acho que Pronto. a Amélia relatou tão bem Isso, aqui, como é que isso. você sentiu? Isso. Porque você viu a Tancredo Neves ficar vazia, quero saber desse impacto, depois Pronto. voltar, e agora a gente já está num outro movimento, como a Amélia disse, que a gente vai esperando, empresas vendo que a produtividade, ela viu como é importante a troca, a gente aprende muito com o outro, vendo o outro trabalhar, não é só com o nosso conhecimento, eu digo muito que na área de comunicação, muitas vezes as melhores pautas, as melhores conversas surgem na hora do cafezinho, na hora Por do isso que a bate-papo, no convivência é corredor, tão no importante. corredor, é verdade. Mas conta um pouquinho primeiro sobre essa história da criação da Da associação. criação. Então, a criação foi justamente isso. Quem foi o mentor, assim, quem fez o arcabouço jurídico da entidade foi o Luiz Walter, que ele, inclusive, é advogado, é seu colega. Com certeza. E Macedo, que já administrava alguns condomínios. Isso então, nos idos de 1000 e... nós já temos 12 anos de Legal. existência. E aí, 1000 não, 2000. e aí, como eu também fui convidado por participar dessa associação que representava a hotelaria, porque eles já percebiam que estava acontecendo esse movimento, aí eu fui dar minha contribuição e depois Luiz Walter, por motivos profissionais, teve que se afastar, mas continua no conselho. E Macedo, que teve um acidente grave, infelizmente ainda não retornou, e não sei se virá o retorno assim tão imediato. Aí aquela coisa eu terminei sucedendo.
E eu estou carregando essa bandeira porque eu acho que o associativismo e essa questão da Avenida Tancredo Neves me atrai muito, sabe? Eu acho que dá para a gente fazer um excelente trabalho. E eu acho que essa questão do híbrido já está consolidado, né? Então, a tendência é que, por exemplo, eu mesmo tenho uma sala, né? A associação tem uma sala e eu faço a mesclagem, né? Eu fico alguns dias, outros fico em casa e também transito, eu ando muito pela cidade, inclusive uso o BRT, eu faço questão, eu uso o metrô, porque eu acho que essa mobilidade é muito importante. Aí eu penso aqui nas calçadas, na arborização, nas conveniências, por exemplo, o pessoal sair da sala e fazer como é em Nova York, né, como é em São Paulo, você faz um Não adianta lanche... você ficar na sua sala não, administrando a todo, associação, você tem que ir para a rua tem que ir mesmo. para a rua. E aí Conhecer, foi conversar, né? Conversar. E no turismo tem muito isso. Você sabe que no turismo, as operadoras, as agências de viagem fecham o negócio no café, no uísque, nos eventos. Bom, Exato. mas vamos voltar à pandemia. Para mim foi um choque muito grande. Vocês sabem que durante 4 meses que o shopping ficou fechado, né? 4 meses e 10 dias, se eu não me engano. Eu era até quase... Os porteiros me diziam, seu Luiz, você entra na sala, mas não acende a luz. Quer dizer, até entrar no condomínio estava proibido. Eu ficava na janela, um desespero de ver isso aqui parado. Era um desespero. Então, o que é que eu vejo? A sociedade precisa se preparar para momentos como esse. Então, a gente podia ter feito muito mais interlocuções. A própria entidade poderia ter aproveitado mais esse momento. Eu acho que pegou todo mundo despreparado, né? E a gente esperava realmente. Ninguém esperava. E que a gente pode se preparar. O shopping saiu, realmente ele fez a venda, né? Você entrava com carro, mas é um prejuízo você deixar um empreendimento como um shopping desse, 4 meses, 10 dias fechado, é um absurdo. Então a gente precisa, como sociedade, aí entra o associativismo, entra as entidades, a gente precisa pensar que se houver outro momento como esse, a gente tem capacidade de resolver essa situação. Já temos instrumentos, né? E aí você veja, por exemplo, vou fazer uma conta aqui bem rápida. Se nós temos hoje 50 condomínios empresariais, você botar uma faixa, aí você tem 5.000 salas, 5.000 CNPJ. Você pode fazer, junto com a associação e junto com toda a comunidade, por exemplo, se eu vou contratar um advogado, por que eu vou contratar? Um pouco de barrismo nisso, mas a gente tem que dar preferência a quem está aqui. Se eu vou comprar no shopping, por que eu vou comprar aqui? Então, essa um pouco a dinâmica que a gente tenta implantar. É apoiar, os associados se apoiarem, isso. né? Agora, falando dessa pandemia, Amélia, conta aí como foi esse desafio, né, de enfrentar a pandemia. Você, como assessora jurídica de um shopping imenso como o Salvador Shopping, como é que foi isso aí para você? E esse desafio, como é que você conseguiu assessorar e ajudar nesse momento tão complicado? Bom, foi realmente um desafio muito grande por parte dos empreendedores, inclusive dos gestores do shopping, que nós estávamos numa situação realmente absurda, esdrúxula, eu diria assim, excepcional, né? Em que a pandemia nos pegou de surpresa, nos colheu de surpresa e fez com que os órgãos públicos, no caso o município, decretasse o fechamento dos shopping centers de um modo geral e tivemos que reinventar e criar uma série de mecanismos para fazer com que algumas atividades continuassem sendo em operação, como, por exemplo, a venda de mercadorias, a venda de produtos dos lojistas. Foram criados, inclusive, pontos de venda nos estacionamentos, com toda uma organização de entrada, de saída, né? Muito grande. Quer dizer, houve uma dedicação muito grande por parte dos gestores para os lojistas, encontrando alternativas de sobrevivência. Lógico, ficamos sensíveis a várias situações dos lojistas, alguns, inclusive, que tiveram que fechar definitivamente suas operações, mas outros, a maioria, continuaram e realmente houve um incentivo muito grande por parte dos gestores dos shoppings, de um modo geral. Houve realmente uma convivência, um entrelaçamento de objetivos muito grande com os poderes públicos, principalmente o poder público municipal, que fez com que a gente encontrasse essas alternativas para
uma sobrevivência que, graças a Deus, não demorou muito, e 4 meses depois foram reabertas as atividades, com todas as restrições. É uma segunda fase muito delicada, com uma dedicação muito grande por parte dos gestores, por parte dos lojistas, para que realmente essa atividade se desenvolvesse com todos os cuidados necessários que a própria pandemia impunha no momento. Então, realmente foi um desafio muito grande, mas se tirou daí uma experiência muito grande, uma experiência grande. E muitas experiências continuam até hoje, né? Como a questão do e-commerce, né? Um dia desse mesmo eu fiz uso disso, eu recebi em casa, precisava de um presente para um aniversário de última hora, entrei no site do Salvador Shopping, comprei, entregaram super rápido. Então, foi uma experiência muito positiva. Que começou, começou exatamente na pandemia e houve esse desenvolvimento de lá para cá muito grande, e que fez com que realmente se encontrasse mecanismo para essa atividade. Maravilha. Sempre ser uma atividade lucrativa, uma atividade que promova o crescimento de uma cidade, o crescimento da própria atividade empresarial. É verdade. Muito bom esse bate-papo. Diga, Monique. Vamos aos nossos quadros, né? Vamos nessa. Pode isso, doutora? Recebi esta pergunta de um síndico de um condomínio empresarial. Posso cobrar as taxas condominiais em débito nos juizados? Não, síndico, não pode. Eu sei que é mais fácil, mais célere, pelo menos teoricamente, mas a lei que rege os juizados não permite. E os juizados também no Brasil, eles têm os enunciados do FONAGE, que proíbem, ou melhor, que só autorizam que os condomínios residenciais cobrem as taxas, os débitos provenientes das taxas condominiais nos juizados. Então, se você vai precisar cobrar judicialmente, você que é síndico de condomínios empresariais ou comerciais, ou mistos, aqueles condomínios também que têm residências e comércio, também não podem cobrar as taxas condominiais em juizados, nos juizados, não pode ajuizar essas ações nos juizados, vocês têm que recorrer à justiça comum. Muita atenção para não perder tempo, ajuizar essas ações nos juizados e depois essas ações serem extintas. Então, como sempre digo, contrate uma boa assessoria jurídica condominial. E agora, dicas de comunicação para condomínios no Conde Comunique. Recebemos uma pergunta de um seguidor sobre dicas de comunicação para associações de condomínio. Monique, como um presidente deve se comunicar para ter uma comunicação bem efetiva com os seus associados? É super importante que os associados acompanhem o que a associação está fazendo, até para que eles possam participar mais e entendam os benefícios de estar por perto. Então, você pode ter uma newsletter. Eu acho muito importante ter um grupo de WhatsApp dinâmico, mas é muito bom você criar hábitos, ter um e-mail, um jornalzinho, você tem uma consistência. Aqui em comunicação é muito bom quando você já espera e já sabe que vai receber e acompanhar tudo que aquela associação e aquele líder está fazendo. Assim, você não só traz a pessoa para perto de você, como todos, a gente passa o pertencimento, que é um sentimento muito importante para quem faz parte de uma associação. Maravilha! A comunicação sempre é a chave dos negócios, né? E a gente está terminando esse episódio, que foi muito legal. Para mim, foi muito esclarecedor. Recebi algumas aulas aqui durante esse episódio. E aí eu vou passar para que vocês, Luiz e Amélia, se despeçam, começando primeiras damas sempre, com a Amélia. Fala um pouquinho, Amélia, dá uma dica, fala um pouco de alguma experiência sua que pode contribuir aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui, Monique e Jamile. Na verdade, eu acho que esse podcast é extremamente elucidativo, porque ele trata de temas relevantes e temas da vida cotidiana de cada um. A minha experiência sempre é uma experiência dinâmica, porque trabalho com o mercado imobiliário, eu trabalho com empreendimentos comerciais, como eu sou, inclusive, advogada do condomínio Soares Trade, que é um icônico que está
tendo uma transformação muito grande até, com a nova sindicância que lá se instalou. Sou advogada de alguns shoppings de Salvador, shoppings grandes, shoppings médios e até shoppings pequenos, shoppings do Horto Florestal, shopping que eu instalei, concebi, projetei toda a formatação jurídica de instalação. E é muito interessante, é muito prazeroso esse trabalho, porque você trata desde o pequeno empreendedor, aquele que quer formar seu shopping, seu centro comercial com poucas lojas, e até os grandes empreendedores, que são aqueles que projetam os grandes shoppings no mercado imobiliário. Então, muito importante essa comunicação que deve haver numa associação, como a que Luiz comanda, como também na própria associação dos lojistas no shopping center, que tem todos os shoppings detêm uma associação de lojistas que exatamente discutem com o síndico, com o empreendedor, os interesses, enfim, as necessidades de cada um dos lojistas, que eu acho isso muito importante, essa comunicação entre os lojistas e os gestores de uma operação comercial. Enfim, eu acho realmente que é importantíssimo e para mim foi um grande prazer, mais uma vez, participar agora desse podcast. Eu acho que a comunicação é uma coisa importantíssima para que a gente evolua, para que a gente troque informações e estou à disposição para, quando precisar, estaria aqui de novo. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos querer. E Com Luiz? certeza. Para mim também foi ótimo essa manhã, prazerosa. Eu já acompanho vocês, né, Jamile, Monique, eu aprendo muito, né, eu uso muito vocês, eu transmito muitos dados, muitas informações que vocês prestam, então a associação já se apodera disso, então é uma caminhada, né, eu acredito muito na caminhada, no processo, né, não é as coisas imediatas. E eu queria ressaltar só uma coisa, que foi uma demanda de um associado nosso. Nós estamos trabalhando agora na questão do rio, o canal, né, Camurugipe, que cortam parte do nosso bairro e que a gente está debruçado para resolver essa situação, que é uma situação ambiental, é uma situação de mobilidade, não é? Então é muito importante. Aí, na prática, a gente já está vendo que o associativismo ele assume essas demandas que estão presentes no dia a dia e que a gente tem que transformar para melhor, né? Porque a gente acredita também nessa questão que a nossa população está envelhecendo. Então, a gente tem que ter todo o cuidado com a mobilidade, né? Nos empreendimentos, nas calçadas, no próprio rio, que pode ser até uma ligação com a orla. Então, a gente pode, de repente, ter um bairro que está um pouco afastado da orla, mas que a gente pode fazer essa ligação. Então, a associação está debruçada nesse assunto, como da segurança, e nós acreditamos que estamos cumprindo o nosso papel. E a questão da comunicação é muito importante, e eu estou à disposição, demande, me procure, eu estou sempre às ordens dos meus associados e não associados, porque eu penso no bem comum. Isso. Eu acho que a gente tem que dar... Eu tô muito na entidade assim como um legado. Eu estou fechando a minha contribuição como soteropolitano. Eu amo muito essa cidade. Isso. Então, eu quero dar meu contributo e como foco é nossa região aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que esse episódio passou o sentimento da missão do Conde Comunica, que é que a comunicação seja elo, una as pessoas, escute demandas, desafios e traga soluções para a gente ter uma cidade cada vez mais linda, melhor, como a gente merece e como Salvador merece, que para mim eu acho o melhor lugar do mundo e a para cidade se morar. mais linda do mundo. Eu acho. Né? A gente pode viajar, conhecer outras culturas, aprender, mas sempre voltar. E eu vou contribuir também. Qual a música? Mas antes disso, eu quero contribuir com o que você falou sobre a comunicação ser elo. E eu acho que o direito também é sobre cuidar de pessoas. Você falou muito da sensibilidade que o shopping teve no momento da pandemia. E a gente, nós advogados imobiliários, do direito imobiliário, do direito condominial, a gente, antes de mais nada, a gente cuida de gente, a gente cuida de sonho. Aquele lojista... Você tem os grandes lojistas, mas você tem aquele lojista, como você falou, dos pequenos empreendimentos, que pega todas as suas economias e vai criar uma lojinha, né? Realizar um sonho. Então, além da comunicação, cuidar de pessoas e ser elo entre pessoas, o direito também eu entendo que é sobre cuidar de pessoas. Não é verdade? Isso, e assim a comunicação transforma. E nesse espírito, o que é que a nossa cantora vai... Eu vou cantar uma música
só dizendo que a gente precisa fazer uma música para nossas avenidas aqui, né? Apesar de a gente ter falando da Avenida Tancredo Neves, vamos fazer uma música para a Avenida Tancredo Neves. Mas como você falou muito dessa interface que você está tendo com a Avenida Paulista, eu me lembrei do Caetano, que é um baiano cantando São Paulo. Então, uma baiana fazendo uma homenagem à Avenida Tancredo Neves, à nossa área comercial, mas vou cantar São Paulo, tá bom? Que diz: alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi das duras... Esqueci a letra aqui, mas tá tudo certo. Mas foi bom demais. E só para dizer que a gente aprende com São Paulo, mas a gente ama a Bahia, ama Salvador e que a gente é muito feliz e muito orgulhoso da singularidade da nossa terra e da nossa cultura. Da nossa cultura, muito do obrigada. nosso povo. Obrigada. Esse podcast é para vocês e ele é assim tão bom. Eu aprendo tanto porque a gente traz pessoas, a gente escolhe com muito cuidado, com muito rigor, pela competência para trazer realmente para vocês conhecimento com leveza. É isso aí. Até o Até a próximo próxima. episódio.